Volume 4. Unidades de medidas, comprimentos e áreas. Brasil! Eu queria fazer uma grande bandeira do Brasil. O senhor tem aí tecido verde, amarelo, azul e branco? Perfeitamente. Quantos metros o senhor vai querer? Do tamanho da minha janela. Eu queria que cobrisse toda a janela. E em volta da bandeira eu ainda queria uma fita amarela brilhante, que nem aquela ali, ó, tá vendo? Aquela que o senhor tem ali atrás. Bem, o senhor sabe a área da sua janela? Primeiro precisaremos saber a área a ser coberta para depois calcularmos o perímetro para saber quanto de fita vai em volta da sua bandeira. Bom, meu amigo, acho que o senhor não entendeu nada, né? Eu não quero cobrir minha área. O meu terraço lá em casa já é coberto, meu negócio é com a janela. E quanto ao tal de perímetro, eu não tenho nenhum vizinho com esse nome não, tá? O que eu quero colocar uma fita em volta da bandeira e não nesse nome comprido aí. O senhor entendeu? Olha, entendi. Mas tá na hora do meu almoço. Volta mais tarde, tá? Quando medimos alguma coisa, estamos, na verdade, comparando essa coisa a uma medida de tamanho pré-estabelecido, considerada como sendo a unidade. No caso do comprimento, quando queremos medir, por exemplo, um quarteirão, tomamos como unidade o metro. Em casos de viagens, como as distâncias são maiores, adotamos o quilômetro. Quando medimos objetos não muito grandes, adotamos unidades menores. Um estojo de fita de vídeo, por exemplo, é medido em centímetros. Há vários tipos de medidas, dependendo do uso que se queira fazer das mesmas. Não medimos apenas comprimentos, podemos querer medir o tempo. Aqui mudamos de unidade, de acordo com a necessidade. Não podemos calcular quanto falta para o Natal em metros ou quilômetros. Neste caso, a unidade pode ser o mês, ou, dependendo da proximidade da data, os dias. Um jogo de futebol é medido em minutos. Tem 2 tempos de jogo com 45 minutos cada um, e um intervalo de 15 minutos para descanso. Na Fórmula 1, a velocidade dos carros é tão grande que o tempo passa a ser considerado em milésimos de segundos, ou seja, 1 segundo dividido por 1000. Isto é até difícil de se imaginar o que seja. Enfim, as unidades de medidas são muitas, e delas é que vamos nos ocupar agora. E podem ter certeza que este assunto, além de fácil, é muito útil. Vamos então prestar atenção. Unidades de comprimento. Digamos que fizemos os rabiscos apresentados apenas usando um pedaço de barbante. Se esticarmos o barbante, teremos um segmento de reta igual em tamanho aos desenhos. Para sabermos da medida deste barbante ou segmento de reta, basta compará-lo a uma unidade de medida de comprimento. Se essa unidade de medida for uma régua dividida em centímetros, podemos saber quantos centímetros tem o nosso barbante. Neste caso, a unidade de medida está sendo apresentada em centímetros. No nosso exemplo, o barbante tem 22 centímetros. Como existe a necessidade de uma medida padrão de comprimento que seja aceita pela totalidade das pessoas, adotou-se depois de várias outras o metro. O metro é o comprimento assinalado sobre uma barra de platina que se encontra no Museu Internacional de Pesos e Medidas, na França. O metro também é conhecido como metro linear.
quando usado para medir comprimento. Nas construções e fábricas de móveis, usa-se o metro de carpinteiro, ou a trena. As costureiras e os alfaiates usam a fita métrica. Porém, todos, em comum, têm o fato de terem um metro como medida de referência. Usamos o metro tanto para comprar fios elétricos como para confeccionar roupas, para medir largura ou comprimento de terrenos, etc. Por falar nisso, você sabe quantos metros tem a largura de seu caderno ou a ponta de seu lápis? E qual a distância aérea entre o Rio de Janeiro e Moscou? Para considerarmos medidas menores que 1 metro, com a largura de seu caderno, por exemplo, ou a ponta de seu lápis, nós usamos medidas como o centímetro e o milímetro. Mas o que é o centímetro? O centímetro é a centésima parte do metro. Para que você compreenda melhor, vamos mostrar. Pegamos a medida de 1 metro e a dividimos em 100 partes iguais. Cada uma destas partes menores vale 1 centímetro. Agora é fácil entender porque 1 metro é igual a 100 centímetros. Que tal agora você pegar sua régua e medir a largura e o comprimento de seu caderno? Observe que sua régua está graduada ou marcada em centímetros e milímetros. Esta é a régua tamanho padrão para estudantes. Ela tem 30 centímetros. Você já sabe, cada pedacinho destes mede 1 centímetro. Assim como a ponta de seu lápis, existem peças bem pequenas, menores do que 1 centímetro. Como medir então estas coisas miúdas? Simples. Divide-se o centímetro em 10 partes e ele passa a ser a milésima parte do metro. Sua régua vem graduada em centímetros e milímetros. Com boa aproximação nos resultados, você poderá medir a ponta de seu lápis com ela. O metro apresenta múltiplos e submúltiplos, ou seja, apresenta medidas maiores, tendo-o como referência, e outras muito menores que ele. Falemos das medidas maiores, usadas para medir tamanhos e distâncias maiores. O decâmetro equivale a 10 metros. O hectômetro equivale a 100 metros. O quilômetro equivale a 1000 metros. Bem, daqui já podemos concluir que 1 quilômetro é igual a 10 hectômetros. 1 hectômetro é igual a 10 decâmetros. E 1 decâmetro é igual a 10 metros. A distância entre o Rio de Janeiro e Moscou é de 11.523.000 metros. É muito metro para uma só medida. Para tanto, simplificamos o número usando-se o quilômetro. E aí podemos dizer que a distância é de 11.523 quilômetros. Bem mais simples, não? Boa tarde. Boa tarde. Eu estou com um probleminha. Eu preciso mandar um disquete de computador para o meu irmão e preciso do envelope. O senhor tem? Este serve? Não, é muito grande. E que tamanho o senhor quer? Mais ou menos desse tamanho. Esse tamanho quanto? 10 centímetros. Então, este serve. Ah, este está ótimo. Obrigado. Falando agora das distâncias menores ou submúltiplos do metro, temos o decímetro, que é a 10ª parte do metro, valendo 0,1 metro ou 1/10 de metro.
o centímetro, que é a centésima parte do metro, valendo 0,01 metros ou 1/100º de metro. O milímetro, que é a milésima parte do metro, valendo 0,001 metro ou 1/1000º de metro. Vamos então desenhar uma escala com o metro no centro, os múltiplos à esquerda e os submúltiplos à direita. Metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro, decímetro, centímetro, milímetro. Para convertermos qualquer medida em outra, basta que coloquemos sob essa escala um algarismo em cada casa, contando sempre da direita para a esquerda. Por exemplo, converter 900 metros em hectômetros. Colocamos o último algarismo na casa do metro, o penúltimo na casa do decâmetro e o primeiro na casa do hectômetro. Logo, 900 metros são iguais a 9 hectômetros. Converter 850 hectômetros em centímetros. Neste caso, colocamos o último algarismo na casa do hectômetro. Os demais algarismos à esquerda dele. E completamos com 0 até a casa do centímetro. Desta forma, apuramos que 850 hectômetros equivalem a 8.500.000 centímetros. Converta 1.257 milímetros em quilômetros. Colocamos o último algarismo na casa dos milímetros, os demais à esquerda dele, e completamos com 0 até atingirmos a casa dos quilômetros. Logo, 1.257 milímetros são iguais a 0,001257 quilômetros. Mudemos um pouco de assunto para dizer que, como a medida usual é o metro, normalmente vemos anotações do tipo 0,12 metros, que é o mesmo que 12 centésimos do metro ou 12 centímetros. 23,455 metros representam 23 metros e 445 milésimos de metro ou milímetros. O mais importante disso tudo é que você sempre se lembre que 1 metro é igual a 100 centímetros, 1 metro é igual a 1000 milímetros e 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Vamos agora transformar 35 centímetros em metros. Bem, agora estamos partindo de uma unidade menor para uma maior, de centímetro para metro. Quando isto acontecer, como 1 metro é igual a 100 centímetros, temos que dividir. Logo, 35 dividido por 100 é igual a 0,35, que é um número decimal. 0,35 metros lê-se 35 centésimos de metro. Preste atenção nessas regrinhas. Quando vamos da unidade menor para a maior, dividimos. E quando vamos da unidade maior para a menor, multiplicamos. Vamos ver se você aprendeu. Expressemos 800 metros em quilômetros. Aqui estamos indo de uma unidade menor para uma maior. Basta dividir 800 por 1000. Isto é igual a 0,8 quilômetros, ou 8 décimos de quilômetro.
Como faremos para somar 1 metro mais 40 centímetros mais 30 milímetros? Aqui só poderemos operar quando todas as unidades forem iguais. Então, vamos transformar todas em uma mesma unidade. Vamos escolher o metro. 1 metro é igual a 1 metro. 40 centímetros são iguais a 0,40 metros. Bastou dividir por 100. 30 milímetros são iguais a 0,030 metros ou 0,03 metros. Então, 1 metro mais 40 centímetros mais 30 milímetros são iguais a 1 metro mais 0,40 metros mais 0,03 metros. Isso equivale a 1,43 metros. Lê-se 1 metro e 43 centímetros. Perímetro. Ô pai, aqueles homens que estão do lado de fora do campo vestidos de preto, que parece com aquele outro que apita e nunca pega na bola, por que eles mexem aquelas bandeirinhas deles? É pra passar a bola pra eles? Ora, essa. Aqueles lá são as bandeirinhas. Eles estão lá justamente para vigiar se a bola, entre outras coisas, sai fora da linha do campo. Quando ela sai, eles agitam uma bandeira. Mas pai, por que eles não entram no campo que nem aquele outro lá que fica correndo aí? Porque eles cuidam de vigiar o perímetro do campo. E pai, pra que lado joga esse tal de perímetro? Eu vou embora. Calma! Ninguém é obrigado a nascer sabendo que essa palavra comprida quer dizer a medida dos lados de uma figura fechada. Era mais fácil o pai ter avisado ao filho que os bandeirinhas cuidam de assinalar quando a bola sai fora do campo e pronto. Chama-se perímetro de uma figura fechada, ou polígono, a soma do comprimento dos lados dessa figura. Há uma bandeira formosa, que em lindas cores traduz, de uma terra esplendorosa, os céus, as matas, a luz. Essa bandeira que você vê tremulando tem a forma retangular e mede 10 metros de comprimento por 7 metros de largura. Para sabermos seu perímetro, basta somarmos a largura mais o comprimento, mais novamente a largura e o comprimento, e teremos 10 metros mais 7 metros mais 10 metros mais 7 metros. Isto é igual a 34 metros de perímetro. Um campo de futebol tem de comprimento 10 decâmetros e 5 metros, e de largura 5 decâmetros e 8 metros. Qual é o seu perímetro? Primeiramente, vamos reduzir tudo a metro. Teremos 10 decâmetros iguais a 100 metros. O comprimento é de 105 metros e a largura de 58 metros. Logo, o perímetro é de 105 metros mais 58 metros mais 105 metros mais 58 metros. Isto é igual a 326 metros. O perímetro é medido pelo comprimento das riscas que demarcam o campo de futebol. Unidades de superfície ou área. Que beleza de chácara!
Veja, ela tem uma casa com uma linda varanda. Veja que bela garagem. De lá se avista uma área enorme e maravilhosa. Ali fica o bambuzal. Do outro lado ficam as árvores frutíferas. Ao redor das casas existe um enorme muro de proteção. Quem construiu isto aqui pensou em tudo. Segurança é necessária para garantir uma área tão bonita e valiosa. Ela deve ter ao todo mais de 10.000 metros quadrados. A diferença entre perímetro e área é que a área compreende o espaço existente em uma figura ou polígono. Por exemplo, na questão anterior referente ao campo de futebol, conhecer o perímetro é interessante para quem vai riscar o campo. Para os jogadores, o que interessa é a área do campo, uma vez que eles jogam dentro do campo, na superfície do campo, e não sobre a marcação do mesmo. Uma quadra de vôlei tem uma superfície menor que um campo de futebol, mas muito maior do que uma mesa de futebol de botão. Medir uma superfície é compará-la com outra superfície tomada como unidade e verificar quantas vezes essa unidade cabe na superfície que estamos medindo. Assim como a medida padrão para comprimentos é o metro, a unidade padrão para a medida de áreas é o metro quadrado. O metro quadrado equivale à área de um quadrado com 1 metro de lado. O metro quadrado, que também é designado por m elevado à segunda, é a unidade principal de área. Assim como ocorreu com o metro linear, o metro quadrado também tem seus múltiplos e submúltiplos, conforme a necessidade de medida. Se formos medir a área de um estado ou país, é muito mais cômodo medirmos em quilômetros quadrados. Por exemplo, o Brasil tem aproximadamente 8.500.000 quilômetros quadrados. Assim sendo, podemos ter decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado como múltiplos do metro quadrado. Para as medidas menores, usamos o decímetro quadrado, o centímetro quadrado e o milímetro quadrado. É muito importante notarmos que se antes os múltiplos e submúltiplos variavam de 10 em 10, agora, com as medidas de superfícies, estas unidades variam de 100 em 100. É importante observar que cada unidade de área é igual a 100 vezes a unidade imediatamente inferior. Assim, 1 quilômetro quadrado é igual a 100 hectômetros quadrados. 1 hectômetro quadrado é igual a 100 decâmetros quadrados. 1 decâmetro quadrado é igual a 100 metros quadrados. Para diferenciar bem as coisas, as medidas de áreas são escritas sempre com 2 zeros ou 2 casas depois da vírgula. 1,54 metros quadrados corresponde a 1 metro quadrado e 54 decímetros quadrados. 1,3456 metros quadrados corresponde a 1 metro quadrado, 3.456 centímetros quadrados. Utilizemos agora exemplos de múltiplos. 6 hectômetros quadrados correspondem a 600 decâmetros quadrados ou 60.000 metros quadrados. 25,324512 quilômetros quadrados equivalem a 25 quilômetros quadrados, 324.512 metros quadrados. Vamos
vamos fazer um quadro com os múltiplos e submúltiplos das medidas de áreas. 1 metro quadrado. 1 decâmetro quadrado, que equivale a 100 metros quadrados. 1 hectômetro quadrado, ou 10.000 metros quadrados. E 1 quilômetro quadrado, que equivale a 1 milhão de metros quadrados. Passemos agora aos submúltiplos. 1 decímetro quadrado corresponde a 0,01 metros quadrados. 1 centímetro quadrado corresponde a 0,0001 metro quadrado. E 1 milímetro quadrado corresponde a 1 milionésimo de metro quadrado, ou seja, 0,000001 metro quadrado. Apenas resumindo e reforçando o que acabamos de dizer sobre perímetro e área. Perímetro é o comprimento do lado de fora de uma figura. Área é o espaço contido dentro do perímetro, medida em função de uma unidade padrão, que é o metro quadrado. Por exemplo, a área de um estádio de futebol é maior do que a área de uma quadra de vôlei. No próximo volume, vamos continuar estudando unidades de medidas, passando por unidades de volume, de capacidade e de tempo.